pessoal, bom dia, educandos do Santa Mônica Centro Educacional. É um prazer estar falando com vocês, mesmo que seja assim à distância, né? Espero que vocês estejam bem, seus amigos e seus familiares, né? Como nos afirma Sartre, não importa o que fazem conosco, mas sim o que nós fazemos com aquilo que fazem conosco. Quer dizer, não escolhemos o momento da crise, ela aconteceu, mas cabe a nós decidirmos como vamos reagir a ela, né? Como vamos reagir a esse momento de crise. Então vamos aproveitar esse momento e fazer aqui agora uma reflexão filosófica a respeito do tema da liberdade, né? Vamos lá? Então nós vamos iniciar a partir do capítulo 2, é possível definir a liberdade. E esse tema tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Vai falar, olha, você vai me falar sobre liberdade, eu aqui, não podendo frequentar os lugares que eu gosto, ir à casa dos amigos, ir à praia, shopping, né, as áreas comuns do condomínio. Estou vivendo um momento de isolamento social, de quarentena. Como exercer essa minha liberdade de ir e vir, de ser, de conhecer, né, de poder participar? Bom, é um bom questionamento para nossa reflexão filosófica, para a nossa aula. Eu espero que os filósofos, de alguma forma, te ajudem a pensar sobre isso também, né? Para pensar, então, o que é a liberdade? Somos livres? Em que medida alguém é responsável por sua vida, né? Então, o que é a liberdade? Somos livres verdadeiramente? Né? Em que medida alguém é responsável pela própria vida? Existem condicionamentos, determinismos, imposições, né, obstáculos? Bom, sabemos de cara, né, dentro ainda de um senso comum, fora de qualquer contexto filosófico, ou dentro também de um contexto filosófico, né, mas no âmbito comum, do senso comum, se coloca a liberdade como possibilidade de escolha. Isso é uma verdade. Não é só a liberdade se há a possibilidade de escolher, né? E também a liberdade implica em responsabilidade, né? Geralmente nossos pais alertam bem sobre isso, né? Liberdade implica em responsabilidade, por isso cuidado. Antes da gente entrar ainda nas concepções filosóficas sobre liberdade que nós vamos estudar, e que está no nosso capítulo 2, nós vamos trabalhar aqui com essa frase da Cecília Meirelles que eu gosto bastante. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. De novo, a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Ninguém que explique porque não temos uma definição comum ou única, né, ou conceitual de liberdade. Temos algumas concepções de liberdade, né? Temos definições de liberdade, temos várias definições de liberdade. E de certa forma ninguém que não entenda, porque todos nós, em algum momento, né, fomos livres, ou somos livres. E nós podemos, nem que seja do nosso modo, mesmo que ainda não filosófico, né, definir, ou decidir, ou falar a respeito de liberdade, né? Então a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, né, porque todos nós desejamos e queremos e podemos verdadeiramente viver nesse momento a ausência da liberdade e o quanto que ela nos faz falta, ninguém que explique e também ninguém que não entenda. Ok? Então vamos às definições de liberdade. Do ponto de vista da filosofia, nós podemos identificar 3 significados básicos para a liberdade. Liberdade de ação, liberdade de vontade e a liberdade de razão, né? Então, sobre essas 3 concepções de liberdade, nós vamos trabalhar. Ok, galera? Então, vamos à primeira. Seria a liberdade de ação, né? Geralmente, quando eu converso com os estudantes em sala de aula e pergunto para eles se eles são livres, eles de cara costumam dizer para mim que não. Porque eles estão presos dentro de regras, dentro de imposições, condicionamentos, determinações, das quais ele não escolheu e que ele não pode decidir. Bom, talvez um filósofo chamado Thomas Hobbes, que viveu lá no século XVIII, ia concordar com vocês. Para Hobbes, a liberdade é a ausência de impedimentos, isso é, a ausência de obstáculos para conseguir executar determinada ação. Nesse sentido, uma pessoa é livre para agir quando ninguém e nada a impede. Mas calma lá. Hobbes vai ver esse tipo de liberdade como um problema, né? Por quê? Porque as pessoas poderiam decidir o que quiser a partir da sua liberdade e gerar uma guerra de todos contra todos, né? Então, isso não significa então que as pessoas podem fazer tudo o que elas quiserem, né? Por isso que ele nomeia lá, ele estabelece o Estado como aquele que vai limitar e organizar a liberdade, né? Para que as pessoas não possam fazer o que quiserem, né, da sua própria vida e gerando uma guerra de todos contra todos, né? Para Locke, né, John Locke, que viveu no século XVII, onde não há lei, não há liberdade. Então, de novo, né, onde não há lei, não há liberdade. Então a lei ela acaba condicionando o comportamento livre,
né, ou determinando o comportamento livre, ou organizando o comportamento livre. Então, nesse momento também que nós estamos aí com leis que colocam para a gente o que podemos ou não fazer e onde podemos ou não ir também. Né? Então, a liberdade para Hobbes é a ausência de impedimentos. Vamos à liberdade da vontade. A liberdade de o ser humano querer aquilo que ele quer. Observe, a liberdade de o ser humano querer aquilo que ele quer. Você pode estar pensando, nossa, que frase difícil, eu ainda não entendi. Calma lá, então vamos para as explicações mais à frente, e depois, tomara que você recorde essa frase e entenda o significado dela. Né? Antes da gente falar de Aristóteles, nós vamos recordar também o Sócrates. Né? No capítulo 1, nós estudamos sobre a ética socrática, entre outras concepções de ética. Né? Então, a ética para Sócrates era uma questão da inteligência. Quer dizer, o que isso significa? Ninguém faz o mal deliberadamente. Ninguém escolhe o mal porque quer. Né? Para Sócrates, o mal ele é resultado da ignorância, da ausência de pensamento. Né? Então, ninguém faz o mal porque quer, mas porque, de certa forma, não pensou bem e, por não pensar bem, não pode escolher bem. Né? Vamos pegar um exemplo que eu gosto de usar em sala de aula. Uma pessoa que não pode comer doce e come doce. O médico já orientou os familiares, já orientado essa pessoa a não comer doce, mas mesmo assim ela come doce. Para Sócrates, essa pessoa não sabe ainda o que é a verdade. Ela não sabe ainda o que é o certo. Por isso que ela faz o errado. Um aluno que está com nota baixa, outro exemplo, e precisa melhorar as notas e estudar. Né? E ele acaba não estudando. Para Sócrates, ele ainda não entendeu. Ele ainda não percebeu que ele precisa estudar. Mesmo que ele tenha sido já orientado pelos professores, pelos pais, pelos colegas, ele ainda não entendeu que ele precisa estudar e por isso que não estuda. Né? Então, para Sócrates, fechando, né, ninguém age mal deliberadamente, ninguém escolhe mal porque quer, mas porque não pensou bem sobre o assunto, não conhece, não sabe. Né? Então, o mal é resultado de uma ignorância. Bom, os filósofos dialogam através da história. Né? O debate filosófico acontece, né, entre os pensadores. A filosofia é um diálogo com a tradição. E o Aristóteles vai discordar do Sócrates a respeito desse assunto, trazendo aí a espontaneidade do querer. Né? O que seria isso? É justamente o que pensa Aristóteles. O filósofo diz que uma coisa é conhecer o bem e outra coisa é praticá-lo. Quer dizer, posso reconhecer e saber o que é o bem, mas outra coisa é ter a vontade de praticá-lo. Exercer a prática é um caminho não só de conhecer, como acreditava Sócrates, mas de executar, né, o que pensa Aristóteles. Né? E aí nós vamos falar do livre-arbítrio de Agostinho de Hipona, da Igreja Católica conhecido como Santo Agostinho, que nasceu em 354 a 430 d.C. Agostinho, ele foi filho de Santa Mônica, apenas uma curiosidade para nós aí, né? Que dá o nome do nosso colégio. Bom, então o Agostinho ele chega à conclusão que a liberdade é própria da vontade e não da razão. Olha só, a conclusão é que a liberdade é própria da vontade e não da razão. Para Sócrates, a liberdade é um caminho que vem pela razão. Decidir, saber o que é o certo, pensar o que é o certo, conhecer o certo e executar o certo. Para Agostinho, a liberdade é própria da vontade e não da razão. A razão pode até conhecer o bem, mas a vontade é rejeitá-lo. Então a razão pode conhecer o que é o bem, mas a vontade é rejeitá-lo. Então vamos pegar aqui na espontaneidade do querer de Aristóteles e a razão, né, a liberdade como própria da vontade e não da razão, e trazer aqueles exemplos que falamos, né, quando estávamos refletindo a respeito de Sócrates. Né? Então uma pessoa que não pode comer doce, come doce. Para Santo Agostinho, essa pessoa ela sabe pela razão que ela não pode comer doces, mas a decisão de comer doces se remete à liberdade da vontade. Né? Assim como um aluno que sabe que precisa estudar pela razão, mas a decisão de não estudar, né, acaba sendo o fruto da vontade. Né? Então o estudante planeja o seu dia, vou chegar da escola, vou colocar o material em cima da mesa, vou almoçar e vou estudar. Ele acaba almoçando, aí tem uma preguiça, ele acaba tirando um cochilo, aí depois ele vai conversar com os amigos
pela internet, assiste uma série, um filme, ou algum programa de TV, e o dia vai acontecendo, vai passando, chega a noite, hora do jantar, ficar com os familiares, e no final do dia ele acaba não estudando. E ele sabia pela razão, né, que precisava estudar, mas como a liberdade não é própria da vontade, mas é da razão, né, para Santo Agostinho, ele acaba não estudando. Né? E a ideia do livre-arbítrio, né? Do senso comum, no âmbito comum, nós vemos as pessoas se referirem à ideia do livre-arbítrio. Né? O que é o livre-arbítrio? É o poder do indivíduo de determinar a si mesmo, sem ser determinado por nada. Essa é uma concepção filosófica criada aí por Santo Agostinho. Né? É a possibilidade de decidir em função da própria vontade. Né? Então, o livre-arbítrio é a capacidade que o indivíduo tem de decidir em função da própria vontade, decidir por si mesmo, realizar a escolha. Né? Então, ele pode até saber o que é o correto, mas ele pode decidir dentro da sua liberdade, seguir a sua vontade e acabar fazendo aquilo que é errado. E a última concepção que nós vamos estudar é a liberdade da razão. E a gente vai iniciar esse último tema com essa problemática aí. Como se processa a liberdade quando se está diante da verdade? Né? Então, considere que o conhecimento verdadeiro, a razão, liberta a pessoa de si mesmo, na medida em que lhe retira a possibilidade de escolha. Olha, diante da verdade, diante do verdadeiro, né, não há outra coisa a escolher a não ser o verdadeiro. Então, o filósofo francês Comte de Sponville considera que a liberdade da razão retira o homem do particularismo das próprias escolhas. Quer dizer, ele estabelece aí uma possibilidade de uma veracidade do conhecimento universal, já que, diante da verdade, não há outro caminho de escolha a não ser a própria verdade. Né? Então, a razão acaba retirando, né, o homem da possibilidade de escolha no sentido positivo, porque ele não há outra coisa a escolher a não ser aquilo que é verdadeiro. Né? Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês possam fazer desse momento um momento de aprendizado, que fiquem bem, e pode contar com o professor Edson. Valeu, galera, um grande abraço, muito bom estar com vocês, beijão.